Em 1956, depois de alguns anos de planejamento e oração, 5 homens deixaram seus planos pessoais e viajaram para a região do Equador, tentarem alcançar uma tribo isolada dos Aucas. Eles foram mortos no primeiro encontro. Charles Studd, no século XX, ele rejeitou todos os prazeres e as bonanças que teria como filho mais velho de uma família muito abastada, e o seu primeiro lugar entre os jogadores de cricket na Inglaterra naquela época, para viajar para a Índia para pregar o Evangelho. Fátima, uma das primeiras memórias que ela teve foi de ser estuprada pelos seus irmãos. Quando tinha 11 anos, ela foi vendida para casar com um traficante. E aí, aos 17 anos, ela conseguiu finalmente ser divorciada. Durante esse tempo em que foi vendida para esse traficante, ela foi violentada e abusada várias vezes. Depois dos 17 anos, na rua, ela conheceu Jesus Cristo. Ela ouviu do Evangelho sendo pregado e confiou em Jesus Cristo. Depois de um tempo, ela conseguiu casar com um homem cristão. E aí, na igreja, ela recebeu treinamento em evangelismo. Fátima, ela sentiu de Deus chamado para retornar à sua casa e falar de Jesus aos seus. Sua família inteira, por causa do testemunho dela, conheceu o Senhor. Algumas semanas atrás, uma missionária sueca, Beatrice Stockley, foi finalmente morta por radicais islâmicos, depois de ser mantida refém por quase 5 anos. Em 2012, ela foi sequestrada pela primeira vez em Timbuktu, no norte de Mali. E aí, depois de alguns dias de negociação com o governo sueco, ela conseguiu voltar para casa, ficando um tempo com a família. Mas logo depois ela retornou ao campo dizendo: eu quero ganhar aquela cidade para Cristo. É tudo ou nada. E ela morreu algumas semanas atrás, depois de ter sido raptada pela segunda vez. O que é que sustenta, qual o melhor combustível para a obra missionária? Não somente aqueles que vão para outras nações, mas aqueles que voltam à sua própria terra para conversar com seus familiares. Qual é o combustível para pessoas que arriscam tudo por causa de Cristo? O Salmo 96 vai nos dar uma ideia do que seria um combustível para a obra missionária, ou o melhor combustível para a obra missionária. O Salmo 96 é um dos primeiros salmos de uma nova seção do livro dos Salmos, que começou no Salmo de número 90. O grande tema dos Salmos, dessa seção, do 4º livro dos Salmos, é a majestade de Deus. De que Deus, Ele governa sobre todas as coisas, acima de tudo que existe. E que tudo ao redor nada mais é do que súdito, servos, escravos desse grande Deus que criou todas as coisas para a sua glória e para benefício dos homens. Salmo 96, então, começa assim: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça.
Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Vamos orar juntos. Pai, olhamos esses santos do passado, queremos pelo menos ter a mesma visão que eles tinham a teu respeito. Mais do que como nós vamos cooperar na obra missionária, o nosso desejo é que o Senhor nos faça ver a tua vontade, que o Senhor se mostre para nós nessa noite, que clareie as nossas mentes, os nossos corações e nos ajude a te ver como o grande Deus acima de tudo que existe, que essa visão gloriosa, majestosa da tua pessoa nos anime, nos fortaleça e nos dirija para cooperar, para que o Senhor receba aquilo que é teu por direito, toda a glória. Faz-nos então, Senhor, nos unirmos ao salmista cantando este cântico de adoração e ajudarmos aqueles que ainda não conhecem o canto para que cantem junto conosco. Em nome de Cristo. Amém. O Salmo 96, ele é repetido em outras partes das Escrituras. A primeira vez que ele foi recitado, na verdade, está em 1 Coríntios capítulo 16, pelo menos partes deles. De que o Senhor deve receber a glória, de que o Senhor deve ser cantado, bendito, proclamado. Todas essas coisas aparecem em outras partes das Escrituras. Aqui, no entanto, é diferente. Então, o salmista aqui, ele vai dividir este salmo em 3 partes. Começando do versículo 1 até o versículo 6, ele diz a glória de Jeová, a glória de Yahvé, a glória de Deus. Deus deve ser adorado, Deus deve receber tudo o que o Salmo diz por causa da sua glória. Do versículo 7 até o versículo 10, fala da dignidade ou direito dele, sendo Deus o Deus que ele é, algumas coisas são prerrogativas dele. A própria existência de Deus, de um Deus dessa magnitude, um Deus que recebe ou que é glorioso, majestoso, que em comparação com os outros povos, ou os ídolos dos povos, os outros deuses, é tão maior, isso demanda da criação determinadas coisas que damos apenas para ele. Então, o direito de Jeová. Versículo 11 até o versículo 13 fala da vinda. Deus cria o mundo, ele orquestra o mundo, ele demanda amor e respeito do mundo e ele retorna para julgar a este mundo. Fala então de um Deus que cria, de um Deus que está trabalhando, ele está orquestrando, ele está ativo na sua criação. Por causa do tempo, provavelmente nós vamos ficar apenas na primeira parte. A glória de Yahvé ou a glória do Senhor. Qual é o maior combustível para a obra missionária? O maior combustível para a obra missionária não é o amor pelos povos ou tanto de dinheiro que eu tenho sobrando, mas a compreensão clara provinda da Escritura do tamanho de Deus. É quem Deus é que sustenta o que eu faço. É por causa de quem Deus é que eu vou trabalhar para que Ele, de fato, seja conhecido. Então, verso 1, começa dizendo, cantem ao Senhor. Na verdade, todas as 3 divisões, existem imperativos e razões depois. Cantem ao Senhor, verso 2, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação, anunciem, e aí no verso 4, por que você deve fazer isso? Do mesmo jeito, o direito de Jeová, que aparece no versículo 7, deem a Ele glória e força, deem ao Senhor, adorem ao Senhor, tragam ofertas ao Senhor, tremam diante dEle, porque Ele firmou o mundo para que não se abale, verso 10. Então os imperativos, as ordens que Deus dá por meio desse cântico, elas são sustentadas por razões, e elas retornam para quem Deus é. Que Deus é esse? Que Deus é esse que ordena que todos os povos o adorem?
Que Deus é esse que passeia pelo universo, que conta todas as estrelas, que não está simplesmente interessado com as coisas que fazemos, mas abre o coração dos homens e revista se o que estamos fazendo é pelas razões certas. Que Deus é esse que ordena que todas as pessoas em todo lugar, incluindo toda a sua criação, dê glória ao seu nome. Que Deus é esse que pune os homens quando eles não respondem à altura? É um Deus diferente de todos os outros deuses. É o único Deus verdadeiro. Versículo 1, então, ele diz: cantem ao Senhor, cantem um cântico novo, cantem ao Senhor. Vocês veem no versículo 1 e 2 que cantar aparecem 3 vezes. E essa repetição, ela tem a ideia tanto de ênfase quanto de ordem. É como se dissesse, convidando constantemente, demandando e ordenando: ei, façam isso, cantem ao Senhor, cantem ao Senhor. Não é um pedido ou um convite. O salmista, percebendo quem Deus é, ele canta ao Senhor e implora para que dentro da congregação os outros juntem-se a ele no cântico de elevação a quem Deus é, no reconhecimento de quem é o Senhor. E ele faz isso constantemente, como que tocando na mesma tecla: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, falem dele, pensem nele, tenham nele o centro das atenções. Diz que é correto cantar ao Senhor um cântico novo. Esse cântico novo não é um cântico que nunca foi cantado. É um cântico que está de acordo com um desdobramento ou uma nova percepção de quem é esse Deus. Cantem ao Senhor um cântico novo. E aqui nós compreendemos o que significa adorar ao Senhor. O Salmo 96 nos ajuda a compreender o que significa adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor não é simplesmente cantar. Adorar ao Senhor não é simplesmente vir para a igreja ou decorar uns versículos. Adorar ao Senhor é reconhecer quem Deus é e me submeter a isso. Eu canto ao Senhor um cântico novo, não importa em que estação, não importa o que acontece do lado de fora. O Deus que se mantém intacto e soberano, Ele está a par de tudo que está acontecendo, e não importa as circunstâncias, Ele demanda de mim uma resposta de louvor e adoração, percebendo que Ele está presente, ativo, a sua dignidade está em jogo. Em cada circunstância, em cada momento, minha resposta é uma só: eu reconheço quem Deus é e eu me submeto a Ele. Esse é o conceito simples de adoração. Nós vimos hoje na escola dominical a ideia de santificação. Quais são as duas coisas que andam juntas aqui? A santificação é o conglomerado de 2 movimentos: o movimento de trabalho, eu tomo conselho no que Deus tem dito e eu obedeço, eu trabalho, me esforço para aquilo que Deus quer, mas eu me rendo, compreendendo que Deus é maior do que eu me entrego, eu baixo a bola, eu diminuo. Eu canto ao Senhor um cântico novo, eu obedeço quando eu reconheço quem Deus é e eu me submeto a isso. Me diga, irmãos, eu não sei qual é a estação da vida que você está passando. Eu sei que nessa semana nós passamos por algumas dificuldades, alguns irmãos com cirurgia, outros vão passar por cirurgia na próxima semana, alguns com dificuldades no trabalho, outros em casa, com a esposa, ou doença, ou qualquer outra dificuldade que nós estamos passando. O que Deus quer é que você cante um cântico novo. Não é desculpa ou justificativa que você permaneça em silêncio, mesmo que essas coisas difíceis estejam acontecendo. O que Deus quer com esse cântico novo é que Deus e o seu relacionamento com Ele nunca seja um relacionamento chato, quando eu já sei tudo sobre Deus, ou pelo menos acho que sei, e assim o culto, ou a adoração, ou a compreensão, ou a leitura das Escrituras, isso é, meu relacionamento com Deus é chato, previsível, infrutífero. Eu já sei quem Deus é, não vai falar nada de novo, eu sei as verdades todas. O mandamento para cantar ao Senhor um cântico novo é para
permanecer aprendendo a respeito de Deus, percebendo as implicações do seu caráter. É um mandamento para que a gente continue percebendo as aplicações de quem Deus é, sua beleza, sua majestade, sua grandeza, sua graça, sua misericórdia, e a implicação e a aplicação dos atributos de Deus na minha história, na minha vida, nos meus problemas. E aí eu respondo com essa nova percepção do grande Deus com um canto. Aqui a vida cristã então é traçada como um peregrino que caminha, e não importa o que aconteça, ele pode perceber da perspectiva certa que Deus está presente. Uma hora Deus é o resgatador, uma hora Deus é o que sara, uma hora Deus é o que disciplina, uma hora Deus é o que restaura, uma hora Deus é o que salva, uma hora Deus é o que abate, uma hora Deus é o que levanta. Mas todas essas percepções, elas devem fazer parte da nossa vida. Se você acha que o seu relacionamento com Deus é chato, a culpa é sua. A acusação que o mundo faz para o cristianismo, o pessoal é crente, né? Ou cristão, é o povo chato. Vamos para a igreja, vai lá, fica 2 horas, o camarada fica falando 2 horas, tá, então eu quero ir para casa. Eu entendo isso entre aqueles que não conhecem a Deus, mas aqueles que compreendem quem é o Senhor, devemos tentar, não somente aos domingos, mas durante a semana, perceber novas realidades a respeito de Deus. Me diga, qual foi a última vez que você aprendeu uma coisa nova a respeito do Senhor? Que foi interessante perceber a aplicação de um atributo de Deus, de uma qualidade de Deus, no seu dificuldade, no seu problema, na sua situação tão específica. Um verso que tornou-se vivo na sua caminhada, na sua dificuldade. O que você sabe agora é o que você sabia no ano passado. Nada novo. Não tem a aventura de aprender, não tem a disponibilidade de crescer, é chato, trivial, maçante. Que Deus é esse? O Deus da Escritura nos dá uma aventura muito maior do que aquela do Harry Potter. Muito maior. A aventura, as coisas acontecendo, isso é a vida cristã. Lutando contra as forças do mal, vendo a missão, olhando o que está acontecendo em outras partes, não lutando contra carne e sangue, mas lutando contra o nosso próprio coração, vendo os desdobramentos da presença de Deus na nossa vida, respondendo a quem Deus é por meio de um cântico novo. Essa é a ideia, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5. Lembra? O Senhor está lá no seu trono, ele tem um rolo na mão, lembra disso? Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, vocês lembram disso? Nunca foram no céu? Tem isso lá. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos estão lá e o Senhor está em seu trono. Ele tem na mão direita um livro. O livro que depois de aberto, ele determina, ele leva adiante o plano de Deus. E aí ninguém é digno de abrir o livro, lembra disso? Lembra? E aí Jesus então aparece e mostra nas mãos a marca da sua aflição. E ele vai de onde está, toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele faz isso, as pessoas que estão lá no céu adoram. E eles cantam um novo cântico. O que é isso? É um cântico que bate, que reproduz, que responde corretamente a esse novo desenrolado plano de Deus em Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. João não conhecia dessa maneira, a multidão ao redor adorando, então isso demanda um novo cântico. Irmãos, aqui Deus simplesmente está nos dizendo para nós continuarmos crescendo no nosso relacionamento com Deus. Se você está se sentindo seco, maçante, peça ajuda. Ore para que o Senhor seja isso para você, sempre novo e renovo. Sempre uma novidade numa boa perspectiva. E responda. Nesses dias, meu filho mais novo, ele estava cantando, acho que ele está aprendendo a compor.
E aí ele voltou de casa e estava aprendendo alguma coisa a respeito na escola dominical. Eu agradecer ao Senhor por aqueles que têm ensinado meu filho. E ele dizia assim: eu amo o meu Senhor, eu amo o meu Senhor, eu amo o meu Senhor. E daqui para frente ele muda, ele diz: eu amo o meu perdão, eu amo o meu perdão. Eu vou precisar falar com o professor dele depois, tá bom? Só para ficar claro. Ele estava tentando dizer outra coisa, eu acho. O fato é que é isso. Ele está aprendendo uma nova realidade de quem o Senhor é e do perdão, que às vezes ele recebe tanto dos pais, e linkando com Deus e respondendo com um cântico. É simples assim. Talvez você não seja tão bom de cantar, mas se você conhece o Senhor e o Senhor se revela para você, há esperança. Todos aqueles que conhecem o Deus da Escritura, eles têm conteúdo suficiente em qualquer momento do dia, em qualquer dificuldade da existência, no mais alto, no mais baixo, para cantar a verdade a respeito de quem Deus é. Cantem ao Senhor, ele diz, cantem um cântico novo, continuem constantemente aprendendo e em resposta aos desdobramentos do seu relacionamento com Deus, responda com louvor. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, verso 2, proclamem a sua salvação dia após dia. A gente vê no final do versículo 1 e também no versículo 2, que esse mandamento de cantar ao Senhor, no entanto, não é um mandamento apenas para Israel. Cantem ao Senhor um cântico novo. A ordem de cantar ao Senhor, no final do verso 1 é: cantem ao Senhor quem? Todas as terras. Cantem ao Senhor todas as terras. No versículo 4, 5 e 6, nós vemos a razão porque todas as terras precisam se juntar e obedecer a ordem de cantar ao Senhor. Porque o Senhor é grande, é digno de ser louvado, é temível, ou coloca medo mais do que todos os deuses. Todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Meus irmãos, isso precisa ficar claro no nosso coração. Enquanto nós cantamos, num relacionamento vibrante com o nosso Deus, cantamos Santo, 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 respondemos com louvor, porque conhecemos ao Senhor. Nós sabemos com toda certeza que o Senhor é grande, é temível mais do que todos os outros deuses. Por um momento nós olhamos ao redor. Olhamos o mundo ao redor e esse mundo não canta. Isso é, esse mundo não bendiz ao Senhor. Esse mundo não fala bem de Deus. Esse mundo não corresponde ao desejo de Deus de ser adorado para o próprio benefício dele. Nós olhamos ao redor e o mundo inteiro está em caos. O islamismo, por exemplo, que avança constantemente, são quase 2 bilhões de pessoas, e eles adoram um demônio, e não ao Deus da misericórdia, o Deus criador dos céus e da terra. Um dos momentos mais tristes da minha vida que eu lembro, senti profunda compaixão, foi uma viagem que fiz à Guiana Inglesa. Chegando lá na Guiana Inglesa, eu pude perceber, enquanto tentávamos falar sobre a exclusividade desse Deus Criador, nós andando de manhã, tentando fazer evangelismo, chamando as crianças para EBF, as crianças tinham que esperar para que o ídolo fosse alimentado com leite. Então, crianças de 9, 10, 13, 14, senhoras idosas, elas iriam no quintal ou na frente da casa, iam derramar um pouquinho de leite para a pedra. Era uma pedra, irmão, não é nem essa bonitinha aqui da frente não, era pedra. Dava para a pedra, e aí depois a vida continuava. Eles não estão cantando o cântico, eles não conhecem o cântico. Eles precisam, no entanto, obedecer.
A razão por que nós mandamos missionários a outras partes do mundo não é porque não existam igrejas. Não é porque existem descrentes no mundo, existem descrentes em todo canto. Essa não é a razão por que nós enviamos missionários. Enviamos missionários porque as pessoas precisam ouvir o canto de adoração e exaltação ao único e soberano Deus. Precisa que alguém esteja lá cantando, articulando com a boca a mensagem, proclamando a sua salvação dia após dia, anunciando a glória do Senhor entre as nações, porque ao ouvir o canto, os outros que estão mudos, que estão cegos, adorando outras coisas, podem ouvir, e assim eles podem se unir ao coro. Essa é a razão por que mandamos missionários, não por causa da existência de descrentes, mas por causa da falta de voz cantando quem é o Senhor entre todas as nações. É por isso que mandamos pessoas onde não existe meios de encontrar o canto, para que eles escutem esta mensagem, assim creiam no Senhor Jesus Cristo. Fala no versículo 2 o conteúdo deste canto. É quem Deus é, mas também verso 2 é a salvação. Verso 3 vai dizer que é a sua glória, ou a sua maravilha. Esse é o conteúdo deste cântico. Salvação é algo que está linkado ao caráter de Deus no Antigo Testamento. Ao Senhor pertence a salvação, Jonas. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Nós, no entanto, confiamos ou faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, Salmo 20. O Senhor é o Deus que salva em todo o Antigo Testamento, não por força, mas pelo seu Espírito. É o Senhor que salva desde o nascente até o poente. É Deus quem ativamente trabalha na salvação dos pecadores. Se vocês olharem o Salmo 50, voltando um pouco. Na verdade é o Salmo 67, desculpa. Não, 67 não. Com tremendos feitos nos responde, Senhor. Que salmo é esse? Ó Senhor, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. 65, pronto. Sabia que tinha 6 no meio. Isso. Verso 1 do Salmo 65 diz assim: a ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. A ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas por causa das suas iniquidades. Está falando do aspecto espiritual aqui. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite dos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Porque Deus é a única esperança dos todos os confins da terra e dos mares longínquos? Por quê? Só Deus salva. Só o grande Deus salva. Quando Ele salva tanto de maneira física, tantas vezes no Antigo Testamento, mas Ele salva também, a sua salvação tem aspectos espirituais, como o caso do Êxodo, o caso da Páscoa, todos esses, o caso daqui, como perdoando as iniquidades do seu povo. Deus é o Deus que salva, é assim que Ele é descrito no Antigo Testamento, é o Deus que é capaz de salvar. Este cântico, no entanto, precisa ser cantado hoje pela igreja. Não porque a igreja, ela substitui o que Israel fazia no Antigo Testamento, mas porque a igreja hoje é o agente da proclamação do que Deus agora fez em Cristo para trazer a salvação. Nós cantamos para todas as nações, porque todas as nações precisam do nosso Deus. Precisam do nosso Deus por quê? Verso 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de
de ídolos, isso é, eles têm mãos, mas não tocam, têm boca, mas não falam, seus olhos não veem. Salmo 115, verso 3 a 8. Têm mãos, mas não tocam, têm pés, mas não andam, eles não trabalham, nem som algum sai das suas línguas. Os ídolos mortos, isso é, ídolos outros, ou a construção humana para limitar a divindade, isso não passa de espantalho para tentar resolver aquilo que é o problema do homem. Aqui o salmista está colocando Deus e os outros ídolos, ele está colocando Deus lado a lado. Na cabeça de Deus, segundo a palavra de Deus, não existem ateus de verdade. Salmo 14 vai dizer, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Todos os homens têm alguma percepção, todos os homens têm um nó. Ateísmo é descrito na Escritura como a falta de vontade, a rebeldia de crer no que as evidências parecem indicar a existência de um Criador. O ateu diz, tenta declarar a morte de Deus. A Escritura declara a morte do ateu, dizendo: o problema não é a falta de evidências, o problema é a indisposição de crer. Todas as nações estão cobertas pelo manto da escuridão da idolatria. A nossa responsabilidade é ajudar esse povo a cantar o cântico. Nós cantamos na presença deles, cantamos o cântico de salvação, cantamos anunciando a sua glória. Por que ele diz que nós anunciamos a sua glória? Por que ele não diz que nós anunciamos outras coisas? Anunciamos as suas ordens, anunciamos os seus requerimentos, anunciamos a igreja. O anúncio para as nações é em forma de canto, isso é em sinal de alegria, não em tristeza. É sempre um novo cântico, porque Deus é vivo na nossa vida, mas Ele tem como conteúdo a salvação que se opera em Cristo, em Deus, e as maravilhas e a glória do Senhor, fazendo notório o seu poder por meio dos seus atos salvíficos. E isso, a atividade de Deus está em contraste com a morte dos ídolos. Este salmo, mesmo no Antigo Testamento, coloca as duas coisas lado a lado. Devemos fazer missões de alguma forma por causa da glória de Deus. Mas, ao mesmo tempo, deve pesar no nosso coração que as pessoas estão morrendo sem Cristo, que eles estão adorando deuses falsos. Se não são deuses de pedra e barro, são deuses de relacionamento, são deuses de dinheiro, são deuses de mãe, de pai, são deuses de sexo, de drogas, são tudo aquilo que eu tento construir procurando satisfação que só Deus pode me dar. Todas as vezes que eu deposito as minhas esperanças para ter equilíbrio, satisfação, tranquilidade, a parte de Deus, isso é ídolo. O mundo então está coberto de ídolos. Por causa disso, nós precisamos aprender a cantar. Cantar o cântico de louvor ao Senhor. Pesa no seu coração saber que as pessoas morrem sem Cristo? De que eles estão adorando a si mesmos. Pedra e pau. Talhados pela própria imaginação deles. Pesa no seu coração que as pessoas de fato morrem sem Cristo e vão para um inferno consciente. A cada segundo, 3 pessoas morrem. 3, 6, 9, 12, 15, 18. E muitas dessas que se foram, estão indo agora, estão indo sem nunca terem ouvido o canto. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade, onde quer que estejamos, cantarmos o canto de alegria de quem Deus é. Expressarmos por meio dos nossos trabalhos, por meio da nossa vida, de que nós conhecemos a esse Deus e nós nos submetemos à revelação que recebemos de Deus.
E enquanto cantamos, nós proclamamos a salvação e a glória do Senhor dia a dia, em toda e qualquer situação. E aqueles que estão do lado de fora podem nos ouvir cantar o cântico e se juntar a nós. Nós tanto cantamos, quanto ensinamos os outros a cantar. Alguns, no entanto, farão disso a sua vida. Alguns verão versículos como esses, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolo, porque glória e majestade estão diante dele, verão isso aqui e dirão, sabe o quê? Eu preciso me deslocar para outros lugares, onde não tem ninguém que cante, para que lá eu possa cantar, para que os outros ouçam. Alguns irão decidir fazer isso. Esses vão ser tidos como os nossos missionários transculturais. Embora não seja justificativo para nenhum de nós fique mudo, Deus nos deu um canto, alguns dentre nós irão se atolar nesse mundo, serão a única presença cristã naquela localidade, e eles irão a plenos pulmões cantar que o Senhor reina entre as nações, que o Senhor estabeleceu um dia que há de julgar vivos e mortos, que o Senhor merece toda a honra e toda a glória, por causa de quem Deus é. Eles irão desbravar esse mundo por causa de Deus. Foi isso que sustentou, por exemplo, William Carey, quando ele deixou a Inglaterra em 1793 para ir para a Índia. Ele disse assim: minha esperança da conversão dos indianos era realmente muito forte quando eu deixei a Inglaterra. Mas eu não consegui antecipar que haveriam tantos obstáculos. Na verdade, a minha esperança, ela teria morrido se Deus não tivesse me ajudado. Então, com a ajuda de Deus, eu estou aqui hoje, compreendendo que se não fosse a ajuda de Deus, as superstições do meu povo e as muitas dificuldades que sofri com a morte dos meus filhos e da minha esposa, elas teriam grandemente destruído a minha esperança, sabendo que saí solitário da Europa para ganhar os perdidos da Índia. Apesar de tudo isso, eu sabia, no final, com os olhos da fé e a certeza da palavra de Deus, que muito embora qualquer obstáculo e distração, a causa de Deus irá triunfar. Deus receberá a admiração e a glória que é devida ao seu nome. O problema então das missões não é a falta de recursos humanos, de informação ou recursos financeiros. O problema da obra missionária é porque nós não vemos a Deus como o versículo 6 descreve. Deus não é glorioso e majestoso, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso construir o meu negócio, construir a minha casa, mudar o meu carro, fazer o que eu quiser e dar minha cabeça e viver a minha vida. Aqui ele linka este canto, esta proclamação, por que eu devo cantar e cantar para que os outros escutem entre as nações, porque Deus é assim, é dele por direito, a glória e o canto tem que ser para ele. Quando essa compreensão de quem Deus é fraco, quando não há beleza e formosura no seu santuário, então eu vivo a minha vida normal. Eu vivo a minha vida tranquilo. O link não é entre aquilo que eu conheço, ou que eu tenho no bolso, ou as oportunidades. O link é quem é Deus para mim. Se Deus ele é glorioso e majestoso, se Deus deve ser louvado e adorado entre os povos, eu vou procurar um lugar onde não tem ninguém cantando, e eu estarei lá. Isso pode acontecer com jovens, isso pode acontecer com adultos, com velhos, pode acontecer em qualquer momento. O problema da falta de engajamento na obra missionária é a falta de credulidade em quem Deus é. Então os homens não cantam aqui. Os homens não cantarão em lugar nenhum. Os homens não cantam para que os outros escutem, porque eles não cantam para Deus.
Talvez essa seja a tua vida. Deus se tornou normal. O maior sacrifício que talvez você faça é vir para cá aos domingos. O problema não está em Deus. Se você precisa de ajuda, fale comigo. Eu teria o maior prazer de tentar ajudar você, para que a sua percepção de Deus aumente. Se a sua percepção do grande Deus, não da igreja, não de requerimentos, não de regra, mas da dignidade de quem Deus é, e isso vai nortear tudo na vida e dar reviravoltas na sua vida. É para isso que nós então saímos, porque temos conhecimento que Deus, Ele é mais temível do que todos os outros deuses. Trabalhamos então para que isso seja verdade na nossa vida. No último domingo nós tivemos a oportunidade de ver alguns irmãos que decidiram, dedicar suas vidas a isso, a cantar, e ajudar outros a entrarem no coro, como se diz, a entrarem e cantarem juntos. Algumas pessoas falaram comigo depois do culto, e algumas acharam que não estava tão claro. Então, eu vou fazer o convite de novo. E esse aqui é simples, eu só quero saber quem são, para que nós saibamos e possamos orar e nos preparar como liderança para ajudar essas pessoas. Não quero que ninguém deixe de ir por qualquer outra coisa. Então, hoje eu queria que talvez aqueles que vieram da última vez, podem vir de novo. Eu queria saber se existe alguém que o Espírito Santo tem falado, não pressão, não que o Espírito Santo tem falado dizendo, eu quero que você seja separado para uma obra diferente. Eu quero que você cante em outro lugar. Alguém? Os das últimas vezes eu estou esperando que vocês vão vir de novo. Mas se tiver mais alguém, eu gostaria de conhecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Os que ficam, não ficam simplesmente, devem ir de outra forma. E eu estou em pé porque eu estou em pé mesmo. Estarei com os irmãos e tem sido um prazer servir aos irmãos, mas tão logo Deus então me direcione, eu quero plantar igrejas em outras partes do mundo, quero ensinar o povo a cantar ao redor do mundo. Não? Entregar minha vida como tenho feito para isso. Grupo grande. Mas para cá, vamos orar aqui, pedir que Deus seja glorificado. Senhor, queremos dizer entre as nações que o Senhor reina. Nós compreendemos que nós temos planos e sonhos. Eu tenho filhos, e as escolas dos filhos, os amigos dos filhos, e a família que nós temos aqui, e carreira, e casa, as coisas que nos prendem. E essas coisas, Senhor, eu digo por mim, elas tantas vezes tomam a forma de peso nas nossas costas e cadeias nos nossos pés, nos restringindo. Eu quero que o Senhor nos dê coragem para cantarmos ao Senhor um cântico novo. Nas várias situações e estações da vida, queremos aprender do Senhor, mais a respeito do Senhor, cantar a plenos pulmões que a glória, a majestade, a formosura pertence a Ti. Que todos os deuses dos povos, na verdade, não passam de ídolos. É o Senhor que fez o céu, só o Senhor é o Deus que criou, é o Deus que
trabalha, é o Deus que age, é o Deus que restaura. Queremos fazer isso, Senhor, à custa da nossa própria vida. Eu e os meus irmãos seremos provados naquilo que estamos dizendo e nos comprometendo publicamente. O meu desejo é que o Senhor nos encontre fiéis e que esta igreja, nossa família, possa se colocar atrás, sustentando, protegendo, cuidando, para que o reino do Senhor avance pela igreja. Eu quero implorar sabedoria da parte do Senhor para conduzirmos esses irmãos durante esse tempo de preparação. Que nenhum deles se perca. Que o Senhor leve apenas aqueles que de fato devem ir. Que o Senhor qualifique cada um deles produzindo a maturidade e o caráter de Cristo. Que o Senhor confirme o chamado de cada um deles por meio do serviço abnegado, fiel, nesta igreja, e que o Senhor então abra portas, providenciando oportunidades, para que o teu nome, e somente o teu nome, seja glorificado, seja explicado por meio da vida desses queridos. Continuamos pedindo, Senhor, por mais obreiros, por causa do Deus que o Senhor é. Eu peço que o Senhor seja glorificado e honrado. Em nome de Cristo. Amém.